Glória a Deus. Irmãos, essa semana foi uma semana, para mim, pelo menos, de um pouco de reflexão sobre o que nós temos ministrado aqui no domingo e temos vivido e temos percebido. Irmãos, eu desde sempre frequento a igreja. Aos 6 anos de idade, os meus tios me levaram para a igreja. E eu já vi muitas coisas, irmãos, coisas boas e coisas ruins também. Não ruins de Deus, estou falando no ambiente da igreja. Eu já vi milagres acontecerem visivelmente. Aqui já presenciamos alguns. E eu já vi coisas extraordinárias acontecerem. E também já vi coisas muito tristes. Irmãos, eu e minha esposa, digo nós, sim, eu e minha esposa, nós conhecemos muitas pessoas que estavam, assim, muito bem servindo ao Senhor, pessoas que eram muito dedicadas ao Senhor, com coração que nós olhávamos e dava a impressão assim, puxa vida, essa pessoa tem assim, vai cumprir a vontade de Deus na vida dela de uma maneira tão única. E vimos algumas pessoas, irmãos, que assim, nós tínhamos essa impressão, naufragar na fé, tomarem decisões horríveis, passarem por divórcios. Eu vi um pastor da igreja, né, bem casado, a gente conhecia ele, a esposa, ele largar da esposa e se declarar homossexual, virar travesti, coisa assim que sabe, que chocaram a gente. E eu louvo a Deus porque nós estamos até hoje servindo ao Senhor e eu creio que até o final a Bíblia diz ser fiel até a morte. Então, não adianta eu ser fiel até 5 minutos antes da morte, é até o final. E eu acho que Deus espera pessoas que sejam fiéis assim. Mas a minha pergunta, que sempre me incomodou, é como pode pessoas que creram em Jesus, que serviram a Jesus, e depois naufragarem na fé de uma maneira tão absurda. Irmãos, eu não acho que alguém sai de um culto abençoado e acabou de receber a palavra de Deus e sai e pensa assim, vou fazer uma maldade agora. Eu não acredito que se processa assim, entendeu? Eu acho que são pequenas coisas, pequenas concessões, pequenas atitudes, brechas pequenininhas, que nós vamos permitindo que elas vão crescendo. É como a Bíblia vai chamar de raiz de amargura. É uma sementinha que cai lá na terra e por ela não ser tirada, ela vai criando raiz e de repente aquela raiz é tão grande que você não consegue mais tirá-la facilmente e ela vai. Então, por exemplo, alguém disse uma palavra ruim para você, o seu pai, sua mãe, seu tio, alguém de autoridade disse assim, você não presta, você falou alguma palavra ruim. Irmãos, alguém dizer isso não quer dizer que sua vida vai ser desgraçada, mas como você reage ao que a pessoa diz, determina o seu futuro. Está entendendo ou não? Então alguém fala uma palavra ruim, você tem a escolha de guardar a amargura ou tem a escolha de perdoar. Então essas coisas que são jogadas, que ferem você, você pode chamar de isca de Satanás. Alguém já leu esse livro chamado A Isca de Satanás? Não? Se alguém gosta de ler aí, anota esse livro é demais, é demais. O nome do livro é A Isca de Satanás. O que são iscas de Satanás? Coisa que Satanás faz para me provocar, para que eu tenha respostas que vão me levar para longe de Deus. Entende, não? E, por exemplo, se alguém me ofende, eu tenho o direito de ficar amargurado com essa pessoa? Eu tenho direito, eu tenho. Você está entendendo ou não? Alguém me ofendeu, eu fiquei chateado com essa pessoa. É meu direito? Claro que é. Alguém bateu no meu carro, é meu direito que essa pessoa pague? Sim ou não? Sim, só que o direito em relação ao pecado me leva para o inferno. Entende isso ou não? Não é o direito que me leva para o céu. Eu posso ter direito. Olha, deixa eu perguntar para você. Olha, irmãos, que bom, chuva, estamos precisando de chuva, né? Glória a Deus. Irmãos,
Deus tinha o direito de mandar a gente para o inferno? Sim ou não? Por que Ele não manda? Porque Deus não vive na lei do direito, Ele vive na lei do amor e da graça. Entende não? Então, se nós estamos aqui hoje, irmãos, não é pela lei do nosso direito, é por uma lei chamada amor de Deus que nos resgatou. Então, o Satanás vai jogando iscas. E aí eu quero chegar à minha conclusão. Eu penso que muitas pessoas que viveram tão bem com Deus naufragaram porque o Satanás lançou a isca e elas agarraram a isca. E aquilo foi crescendo, crescendo, e chegou um dia que dominou a sua vida. Então, entenda bem, hoje eu quero, dentro dessa, eu acho que é a 4ª semana que nós estamos falando de libertação, eu quero concluir, com a graça de Deus, a ideia, e talvez eu entre no processo de libertação hoje, mas essa semana eu estava pensando muito sobre o que eu já falei, e eu queria hoje dar uma ideia geral, para que isso fique muito gravado. Primeira coisa aí, Brian, primeira coisa que a gente vai perceber é o seguinte: um conceito que a gente está tentando desmistificar é libertação versus expulsão de demônio. Quando eu estou falando libertação para mim, para a sua vida, para a minha vida, para a vida da Karen, para a vida da Dijane, para a vida da Emília, para a vida do Rafael, para a minha vida, eu não estou falando de expulsão de demônio. Irmãos, deixa eu deixar muito claro aqui uma verdade da Bíblia. Irmãos, quando uma pessoa tem demônio dentro de si, esse demônio ele sai em nome de Jesus, não sai? Mas se ele sai da casa e a casa ficou vazia, a Bíblia diz que esse demônio vai voltar, entende? E se ele encontrar a casa vazia, ele não só virá sozinho, ele vai chamar mais 7 e vai encher. Entende? Então, por exemplo, adianta eu expulsar demônio de quem não quer ter compromisso com Jesus? Não. Quando eu expulso o demônio de quem não quer ter um compromisso com Jesus, eu vou piorar a situação dele. Você entende, não? Chega alguém aqui na igreja, por exemplo, alguém chega na igreja ou na sua casa, numa cela, não importa. A pessoa fica possessa com possessão demoníaca. O demônio se manifesta. Daí você pega na autoridade em nome de Jesus e fala assim: sai em nome de Jesus. O demônio sai, não sai? Porque ele tem que obedecer ao nome de Jesus. Só que esse demônio, irmãos, vai sair e vai ficar ali na rua esperando essa pessoa ir embora. Irmãos, não estou exagerando, estou falando o que a Bíblia diz. E quando essa pessoa sair ali, se ela não sair daqui cheia do Espírito Santo, o demônio vai entrar ali com mais 7. Daí ele volta no culto da outra semana e fica endemoniado de novo. Daí nós colocamos a mão de novo nele. Daí expulsa os 7. Os 7 vão ficar onde? Os 8 agora. Na porta. A gente expulsa, sai o demônio. Ali na porta vão 8 vezes 7. Quando dá isso aí? 56, não é? 8 vezes 7, 56? Você está entendendo? Daí a gente entende aquele quadro de uma pessoa que está cheia de demônio. Vocês estão comigo ou não? Então, entenda bem, a libertação é um processo apenas para quem entregou a vida para Jesus. Então, libertação que nós estamos falando é ser livre. Pastor, o que eu faço se alguém ficar endemoniado? Irmãos, eu já vi isso daqui que eu vou falar para vocês, e já fiz isso daqui. A pessoa ficou endemoniada, eu não conheço a pessoa, não sei quem é, tal. Em nome de Jesus eu ordeno, demônio, se aquieta. Eu te ordeno agora que você não se manifeste. E eu pergunto se alguém sabe o nome da pessoa. Vamos pensar que o nome é Agnobaldo. Agnobaldo, resiste, eu estou chamando você, eu quero falar com você. Aquele demônio fica lá quietinho. E o Agnobaldo volta. Sabe o que eu faço, irmãos? Eu prego Jesus para Agnobaldo. Está entendendo ou não? Que se o Agnobaldo não entregar a vida para Jesus, não adianta eu expulsar o demônio. Agora, você já entregou a sua vida para Jesus. Jesus já está na sua vida. E o que é libertação? Então não é expulsar demônio, é tirar as amarras. Entende o que é libertação? É deixar você livre. Porque você já tem Jesus, mas você ainda está preso.
Percebe? Não em tudo, mas às vezes em área. Então esse é o conceito. Outra coisa que é interessante, eu não sei se eu falei muito bem, mas queria definir o conceito, pode trocar por favor, o conceito de maldição. Irmãos, você sabe o que é maldição na Bíblia? Maldição na Bíblia é toda desordem em decorrência de desobediência à palavra de Deus. E você sabia que todas as vezes que a palavra maldição aparece na Bíblia, ela está se referindo aos filhos de Deus e não a ímpios? Jesus disse assim, se você não obedecer, você será amaldiçoado. Então está falando, irmãos, a maldição, assim, um estado de maldição é para quem conhece a verdade e não faz. E o estado de maldição é como se fosse um alerta, para que você, Adriana, para que o Alex, para que o Alexandre, para que a Mafê desperte e perceba, opa, tem alguma coisa errada. Então deixa eu corrigir, porque se tem um estado de desordem, Deus não está reinando, você está entendendo ou não? Porque onde Deus reina, há ordem. Percebe? Então, o estado, o que a Bíblia vai chamar de maldição é um estado de desordem. E isso pode ser nas áreas mais diversas. Isso é o conceito bíblico, entendeu ou não? Não sei o que talvez você já aprendeu aí, não estou entrando nesse mérito. Eu estou dizendo isso, porque senão eu falo de libertação e falo que a gente não pode viver em maldição, daí você tem um conceito, mas eu não tenho demônio. Não é disso que eu estou falando. Ok? Vamos seguir adiante. Então, sobre a restauração, né? Quando Jesus quer restaurar você, mudou aí? Jesus quer restaurar o pastor Alon, Jesus quer restaurar o Rubian, quer restaurar todo mundo. Nós vamos pensar nesse processo de restauração em 3 atos ou em 3 coisas. Primeira coisa, eu entregar minha vida a Jesus, é nascer de novo. A Bíblia chama de regeneração. Eu nasci de novo, eu não nasci de novo da Maria, minha mãe. Eu nasci de novo do Espírito. Eu fui gerado no Espírito, eu agora deixei de ter a natureza pecaminosa, agora tenho a nova natureza de Cristo. Eu sou filho de Deus e não sou um filho qualquer, eu sou um filho amado. Amém. Entende? Você também. Agora, esse filho amado, Jesus não quer que eu viva preso, então Jesus quer que eu seja livre. E aí é o texto que a gente leu várias vezes aqui de João 8. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E está falando de pessoas que conhecem a palavra. Agora, depois que eu passo por esse processo de nascer de novo, aí eu posso passar por um processo do quê? De libertação. Então, para quem é a libertação? Para o Filho de Deus. Agora, se eu não explicasse isso, talvez não entenderia, porque em muitas igrejas falam assim, sexta da libertação, traga todos os encapetados. Ok, irmãos, eu não estou criticando a igreja, eu estou dizendo que não é esse conceito do nosso entendimento. Estão comigo? Amém. Ok, eles fazem isso, que bênção, né? Que Deus dê direção para eles. Mas o que nós estamos dizendo é que o processo de libertação para o Rafael, para a Edi, para o Alex, é um processo de eu ser livre, plenamente livre. Sabe? Ser o que Cristo planejou para que eu seja. Então, eu nasço de novo, depois eu tenho um processo de libertação. Agora, depois que eu sou livre, eu preciso passar por um processo de reeducação. Olha que coisa interessante. Vocês conhecem o pastor Paulinho, que frequenta a nossa igreja. Ele é o presidente da Casa de Recuperação nas Mãos de Deus, né? Ele não está aqui hoje, normalmente, final de semana, ele está na Casa de Recuperação, mas, enfim... Eu perguntei para o pastor Paulinho, que já trabalha há alguns anos com dependentes químicos, com drogados. Eu falei assim, pastor, qual é a droga mais difícil de lidar? Eu, sinceramente, irmãos, estava imaginando que ele ia falar que era o crack. Sabe o que ele disse para mim que é a droga mais difícil de trabalhar uma pessoa? O álcool. Ele falou, olha, palavras do pastor Paulinho, vocês podem perguntar para ele depois, ele vai estar aí, vocês sabem que ele magrelo, bem carequinha, que sempre está aí. Ele estava falando para mim que o processo, por exemplo, do crack, da cocaína, heroína, quando a pessoa vem, é assim, aquele negócio maluco, sabe? Tem aquela abstinência, o cara é doido. Só que depois que passa aquilo lá,
é mais tranquilo trabalhar com ele. Daí ele falou para mim que a droga não é só uma droga no sentido químico, a droga é uma droga social. Porque como é uma droga permitida, então aquilo, a pessoa, por exemplo, um cara que usa cocaína, ele não usa cocaína de manhã até a noite, usa? Não, senão ele morre de overdose. Ele usa cocaína quando? Começa numa balada, não é? Normalmente, tal. E daí vai nessa situação. O álcool, quem é alcoólatra e fica no estado avançado, irmãos, ele toma álcool da hora que ele acorda, a hora que ele dorme. Alguém já teve caso de alcoólatra na família? Irmãos, é uma coisa tão de louco, se alguém já teve caso assim, eles escondem álcool. Você faz de tudo, sabe, é uma coisa assim terrível. E ele diz o seguinte, que a pessoa que é dependente do álcool, 30 dias, 2 meses depois que ele está na clínica, ele ainda tem vontade de beber. Então, ele estava dizendo para mim que o mais difícil é um processo de reeducação. Estão entendendo ou não? Deixa eu dar um outro exemplo para vocês. Nós temos alguns conhecidos, mas eu vou citar um que a gente conheceu há muito tempo e uma pessoa que a gente conheceu há pouco tempo. 2 pessoas que fizeram cirurgia bariátrica. Vocês sabem o que é isso? Redução do estômago. Tal. Antigamente era muito traumática, antigamente tirava um pedaço do estômago. Hoje eles têm um processo mais moderno de pôr um anel, de pôr bexiga, de pôr assim, existem outros processos. Tal. E nós temos um conhecido nosso, que na época era muito próximo, ele fez a cirurgia bariátrica. E o que acontece? Quando faz uma cirurgia dessa, irmãos, a redução no estômago chega a 70%. Então, vamos pensar que o estômago de uma pessoa, dessa pessoa, coubesse 1 litro de comida. A partir depois da cirurgia, vai caber no máximo quanto? 300 miligramas. Vocês concordam comigo? Não. ml, né? Se for litro, ml. Obrigado. Então, entenda bem. Daí, a pessoa, para fazer uma cirurgia bariátrica, ela passa por um processo de acompanhamento psicológico antes da cirurgia de, no mínimo, 6 meses. Sabe para quê? Para mudar aqui, ó. Porque a pessoa, ela tinha um estômago grande, agora tem um estômago pequeno, mas a mente dela ainda pensa que ela tem um estômago grande. E sabe qual é o perigo? Ela continuar comendo como ela comia. Sabe o que aconteceu com esse amigo? Ele tinha colocado um anel, o anel rompeu. Teve um problema sério de saúde, graças a Deus não morreu, mas pode até morrer. Vocês estão entendendo ou não? Então, vamos pensar nisso. Não adianta você passar por um processo de libertação e continuar depois naquilo, porque daí tem um processo de reeducação. E aí, irmãos, que é maravilhoso que nossa igreja ensina o discipulado. Que ajuda, que auxilia, andar 1 a 1, ter acompanhamento, alguém que você compartilha, alguém que ora com você, entende? Agora, por outro lado, é muito difícil você entrar no acompanhamento se você ainda tem amarras. Você tem um discipulador que te ama e ora com você e diz, nossa, você vai vencer nisso, luta com isso, mas parece que você não vai, entendeu? Sabe, você quer ir e tá preso. Então, o processo de libertação quebra as amarras. Amém. E o processo de reeducação faz você ir para o caminho certo. Então, dentro desses 3 aspectos, nós estamos falando do que essas últimas semanas? Libertação. Entendeu? Agora, não adianta você passar por libertação e continuar com o mesmo hábito que você tinha. Vai romper o anel no estômago, você pode morrer. Entendeu a lógica ou não? É essa a ideia. Vamos seguir adiante. Agora, é muito importante nesse processo, Brian, você está prestando atenção na pregação, filho? Aleluia, irmão. Glória a Deus, viu? Amém. É muito importante nesse processo nós entendermos o seguinte, nós não queremos naturalizar o que é espiritual e nem espiritualizar o que é natural. Deu para entender, não? Então, eu tenho uma dor de dente. É o Satanás do dente. Não é isso, irmãos. Agora, você tem uma dor
que você já foi em todos os médicos, nenhum médico acha explicação, não tem diagnóstico. Pô, acende uma luz. Será que não tem uma coisa espiritual nesse negócio? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então não vamos pegar uma coisa que é natural e falar que é espiritual. Ok ou não? Vocês já devem ter assistido vários vídeos do pastor Cláudio Duarte, né? Que ele é muito engraçado, tem no YouTube um monte de coisa assim. Ele conta do irmão que chegou para ele e falou que Satanás estava bagunçando com a vida financeira. Vocês lembram disso? Ai, pastor, Satanás está me bagunçando com a vida financeira. Ele falou assim, eu vou te ajudar. É mesmo, pastor? É. Você, semana que vem, domingo que vem, você traz aqui a fatura do seu cartão de crédito. E eu vou pagar para você. Nossa, pastor, é? É, eu vou pagar tudo que Satanás bagunçou a sua vida, eu vou restituir. E o irmão veio animado. Trouxe lá. Daí ele pegou lá e foi ver o cartão de crédito. Assim, vamos procurar aqui então. Que tiver vela preta, galinha, tudo que for de Satanás, que Satanás usou para macumba, eu pago. Ah, pastor, esse daqui teve, esse aqui foi Satanás que comprou? Não, não foi, então não vou pagar não. Essa. Oh, vocês estão entendendo a lógica, irmãos? Vocês estão entendendo? Eu não quero naturalizar o que é espiritual, mas eu quero que a gente dê bastante atenção para a nossa vida. Agora, dentro da libertação, eu tenho falado nessas 3 semanas de 3 coisas. De sintomas, de causa, e nós vamos entrar no processo de libertação. Lembra que eu disse para vocês que a desordem é um sinal que pode indicar maldição? Lembra ou não? Então, quando a gente está falando de desordem, nós estamos falando do quê? De sintomas. Ok? Vocês estão comigo ou não? Amém. Nós estamos falando de sintomas. Então, vamos só relembrar os sintomas de maldição. Brian, vamos relembrar os sintomas de maldição que a gente falou. Dons espíritas. Sabe? Adivinhação. Sabe o processo? Ah, eu sempre tenho premonição. Isso é um sintoma. Entende? De alguma desordem. Porque revelação do Espírito é uma coisa. A adivinhação não tem nada a ver com o Espírito Santo. Entendeu ou não? Enfermidade sem diagnóstico claro. Falamos nisso. Desintegração familiar. Toda a minha família, todo mundo, toda a família destruída. Desordem econômica. Ganha bem, podia viver bem, mas sempre está, sabe? Assim, a ideia é o seguinte, eu ganho 1.000, gasto 800 e os 200 eu não sei onde vai. Olha, irmãos, se o problema é eu gastar mais do que eu ganho, o problema não é espiritual. Mas eu não gasto mais do que eu ganho e mesmo assim tem uma desordem, vamos dar atenção. Estão comigo? Perdas frequentes e repentinas. Sabe, tem pessoas que assim... nós fomos conversar com uma pessoa uma vez, irmãos, falando que você está, porque é assalto. Ela falou assim, esse ano eu fui assaltado 8 vezes. Assim, querido, vamos orar por isso. Parece ter um capeta te perseguindo para assalto, não é possível. Não é natural, você está entendendo, irmão? Não devia ser natural nenhum assalto. Mas, infelizmente, pode acontecer. Agora, imagina uma pessoa que 8 vezes foi assaltada num ano. Tem alguma coisa, irmãos, que identifica. Perdas frequentes e repentinas, acidentes e cirurgias frequentes. Muda aí. Fracasso frequente. Irmãos, eu não sei se talvez acontece com você ou com outras pessoas. Já viu gente que não termina nada? Como diria minha mãe, parece uma coisa do Satanás. Sabe aquela pessoa, ela nunca termina nada. Ela começou o curso de violão, não terminou. Começou inglês, não terminou. Começou o primeiro grau, não terminou. Segundo, o ensino fundamental, não terminou. Começou outro curso, não terminou. Entra no emprego, nunca passa da experiência. Ô, irmãos, vamos parar para pensar. Se eu estou fazendo tudo certinho e aquilo não avança, né? Fracasso frequente, incapacidade de terminar algo, ira incontida. Irmãos, a Bíblia diz que nós podemos irar. O que nós não podemos fazer? Pecar. Então, quando uma pessoa fica irada e explode, isso é um sinal de maldição. É a ira que não consegue ser
Já viu aquela pessoa que ela é tranquilinha, daí de repente ela começa a brigar no trânsito, tira a chave de roda e quebra o carro do outro. Daí quando passa, ai, não sei o que aconteceu. Olha, irmãos, você entende? Não é natural. Não é natural esse negócio sair incontida. Homicídios, pode mudar, insanidade mental, perda de memória, transferência familiar de comportamentos ou de vícios. Olha, eu acentuei 2 vezes o vício aí. O bisavô era alcoólatra, o avô era alcoólatra, o pai era alcoólatra, a pessoa é alcoólatra e o filho está virando alcoólatra. Irmãos, há uma perseguição espiritual a isso, não é natural. Percebe? Quadro familiar crônico de mortes prematuras, viuvez e perda dos filhos. E cadeias pecaminosas de caráter hereditário. Prostituição, divórcio, roubos, filhos bastardos. Estamos falando aqui de coisas que se repetem geração após geração, né? Outro sintoma de maldição, e o último, desordem na área sexual. Irmão, sexo é uma benção, amém? Amém. Nossa, irmão, você tem que crer nisso, aleluia. Os casados aí, em nome de Jesus, com muita animação, sexo é uma benção, amém? Amém. Os solteiros falam assim, eu vou ver isso em nome de Jesus. Irmãos, sexo é uma bênção dentro do padrão de Deus. Qualquer desordem fora disso, irmãos, é um sinal muito ruim. Tendência à homossexualidade, desejo sexual desordenado, feitiçaria sexual. Irmãos, vocês não têm ideia de quantas pessoas, irmãos, faz simpatia por causa de amor. Traga o seu amor em 3 dias. Irmãos, isso é uma brecha, é uma porta para Satanás entrar na sua vida. E às vezes a pessoa veio e está servindo a Deus, mas fez isso lá atrás. E isso é como se fosse uma amarra no pé, entendeu? Parece que não vai para frente. Aqui eu não estou dizendo, irmãos, mas, não, vou dizer mais para frente. Sexolatria, pornografia, masturbação, sonhos eróticos frequentes, pedofilia, exibicionismo, irmãos. Há um espírito de exibicionismo hoje que é terrível. Verdade ou não? Irmãos, o corpo da esposa e do esposo é para intimidade. Não é para estar na rua. Não é mesmo? Irmãos, tem mulher que põe calça tão apertada que divide a alma do espírito. A alma fica para um lado e o espírito fica para o outro. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não? Irmãos, em nome de Jesus, que nosso meio não encontre isso. Mas se tiver uma perseguição nesse sentido, vamos orar e repreender, vamos passar por um processo de libertação. Amém? Agora, pode pular aí. Todo tipo, leia essa frase comigo, por favor. Irmãos, talvez uma desordem possa ser por uma coisa natural. Por exemplo, você sempre come fritura e começa a ter queimação. Queimação é uma desordem, não é? É uma desordem espiritual essa? Não. Vamos corrigir a alimentação. Mas a desordem é um sinal importante para eu parar e fazer um check-up. E espiritualmente também. Espiritualmente, se as coisas não estão bem, deixa eu parar e ver. Entendeu ou não? Irmão, deixa eu pedir ajuda para alguém. Alguém pega água para mim, por favor? Obrigado, Ari. Então, todo tipo de desordem é um indicativo importante. Causas de maldição. Causas de maldição. A maldição pode vir de 3 grupos. Uma desordem pode vir de 3 grupos. Primeiro é herança. Você lembra que eu falei disso? O que é herança? Herança é que eu recebo, que veio dos meus antepassados, que veio, sabe, às vezes até reproduzir uma atitude, é isso que eu estava falando, o bisavô era alcoólatra, o avô era alcoólatra, eu recebi essa herança, sabe, às vezes na família todo mundo se divorciou, obrigado querido, daí dá até a impressão que você que está com o casamento em dia, que se você é o errado. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, com essas desordens que se repetem de herança.
Outra coisa, isso eu não falei nenhuma vez que eu ministrei, nem vou falar agora, só vou citar, é a questão do ambiente. Irmão, vocês sabem que cada local parece que tem um espírito demoníaco que tem mais influência e mais poder do que outros? Irmãos, eu já fui pastor ajudante em São Paulo. Irmãos, sabe o espírito que rege lá? Consumismo e escravidão pelo trabalho. Irmãos, as pessoas, claro, não é todo mundo, claro que não é todo mundo, mas você percebe, irmãos, que as pessoas em São Paulo, elas não vivem para a família, elas não vivem elas vivem para o trabalho. Não tem outra coisa, o Deus delas é o trabalho. Vocês já perceberam que em vários lugares, irmãos, o Deus ali é a ignorância? Às vezes você chega numa região, você vai no Nordeste, irmãos, o maior número de analfabetismo no Brasil está lá. É uma coisa impressionante, é impressionante. Vocês estão entendendo ou não? Irmãos, nós já tivemos oportunidade de pastorear no litoral. Irmãos, vocês acham que o exibicionismo aqui é forte? Vai para o litoral para você ver. Vai para o litoral para você ver. Irmãos, eu não estou falando na praia. Nosso problema não era na praia, nós éramos pastores. E dentro da igreja, nós tivemos casos de um casal ir embora brigando, depois a gente foi descobrir por que foi brigando, porque eles sentaram para assistir culto, e na frente deles sentou uma irmã com uma calça leg, que dividia a alma do espírito, com uma blusinha com as costas abertas. E daí a mulher começou a achar que o marido estava olhando. Ele disse que não estava olhando. Mas ela disse que os dois começaram a discutir na hora da igreja, na hora do culto, e foram embora. Irmãos, daí você não sabe o pior. Isso não é o pior. Era uma jovem da igreja, adolescente para jovem. Nós, realmente, porque, irmãos, quem está aqui de cima, eu vejo de cima, eu não vejo todo o detalhe. Daí me contaram isso. Daí eu falei assim, amor, vamos conversar com essa moça. Porque eu não vou falar, eu, homem, não ia falar com ela esse assunto. Não é prudente, vocês concordam? Chamei minha esposa, pastora, amor, vamos. Daí era uma adolescente. O que a gente pensou? Vamos conversar junto com a mãe. Porque não é prudente conversar com a adolescente sozinha. A hora que a gente conversou, descobrimos. A mãe olhou. Nossa, pastor, como você é quadrado. Nossa, pastor, não tem nada a ver. Aqui é litoral, aqui é assim mesmo. Irmãos, dá para corrigir uma menina dessa? Sabe o que eu pude fazer nesse caso? Nada. Pastor, o que a gente faz com a moça? Eu não posso expulsar da igreja. A gente foi orar. Você percebe, irmãos, como Satanás vai fazendo as coisas? Satanás vai fazendo com que as coisas se tornem normal. Nós tivemos na década passada um espírito que do El Chan, vocês lembram esses grupos? Vocês lembram que tinha um programa de TV de criança de 5, 6 anos que dançava na boquinha da garrafa? Irmãos, isso é uma coisa satânica. Você está entendendo? Está induzindo uma criança à sexualidade precoce. Sabe? Vocês percebem? Há um domínio por trás disso, irmãos. Isso é terrível. E a gente está lidando com isso todos os dias. Você tem filhos, você tem sobrinhos, e a gente tem que lidar com isso, irmãos. Essa desordem. Você entende? É um ambiente. Você manda o seu filho para a escola, ele volta falando palavrão. E por último, então, 3 causas de maldição. Algo que eu herdei, que eu não tenho culpa, mas que eu tenho responsabilidade em lidar. Estão entendendo ou não? Eu não tenho culpa. Uma criança não é culpada do pai dele ter sido um assassino, mas ele vai ter que lidar com aquilo. A segunda coisa é o ambiente que eu convivo, não só o meu ambiente menor, mas como a minha cidade, a minha região, tudo. E por último, irmãos, o que causa maldição na minha vida são as minhas atitudes ruins, meus pecados, que daí não tem a ver com a herança nem com o ambiente. Eles podem influenciar, mas o pecado é uma decisão minha. Vocês estão entendendo ou não? Eu posso ter uma influência, porque eu vivo num lugar que todo mundo se prostitui. Mas eu ainda tenho escolha de não me prostituir. Eu vivo num lugar que todo mundo fala palavrão, mas eu ainda tenho escolha de não falar palavrão. Aí a escolha é minha. Então, eu vou ser sempre responsável pela minha
Atitude. Então tem as causas de maldição, ó. Quebra de aliança. Sabe, você fez uma aliança, divórcio é uma quebra de aliança. Estão entendendo? Comprou e não pagou, uma quebra de aliança. Irmãos, Satanás não deixa barato. Satanás, ele cobra a gente. Vocês estão entendendo? Não. Ah, parece que não tem nada a ver. Irmãos, no mundo espiritual tem tudo a ver, né? Idolatria. O que é idolatria? Qualquer coisa que eu coloco no lugar de Deus que não é Deus. Nas igrejas fala muito de idolatria com respeito à imagem. Você pode ser idólatra do seu filho. Você pode ser idólatra da sua casa. Você pode ser idólatra do seu emprego. Você pode ser idólatra do dinheiro que você tem. Qualquer coisa que eu ponho no lugar de Deus, aquilo é meu ídolo. Estão entendendo ou não? Irmãos, tem gente que o ídolo é um artista. É verdade. Que o ídolo é um time. Né? Quem tem palmeirense aqui, irmãos? Tem? Vem na frente para a gente orar e agora fazer libertação. Não foi ruim essa piada, né, irmãos? Ninguém riu agora, tá? Desculpa. Tem corintiano aqui, irmãos? Aleluia, irmãos. Ok. Rebelião contra os pais. Ah, mas meu pai foi tirano, meu pai... Irmãos, o que o outro faz define o outro. Você sabe, olha o que a Bíblia diz. Honra o pai e a mãe. A Bíblia não diz isso? Agora, entenda bem. Honrar, eu tenho que honrar sempre. Obedecer, talvez não. Vou explicar para você. Se seu pai ou sua mãe mandar você fazer alguma coisa que desobedeça o que Deus ensina. Entendeu ou não? O pai e a mãe dizem assim, olha, você... É um caso extremo isso, né? Mas a gente já ouviu falar de pais que induzem a filha à prostituição para ganhar dinheiro para trazer para casa. Você vai fazer lá, você vai dormir porque o cara vai me pagar tanto. Você está entendendo? Eu honro meu pai, mas eu não posso obedecê-lo. Ele está pedindo para eu mentir. O pai e a mãe diz, você vai lá e mente. Olha, pai, eu amo o senhor, eu respeito o senhor. Olha, mãe, respeito a senhora, mas eu não vou mentir. Percebe ou não? Agora, desonrar pai e mãe traz maldição. Pecados encobertos. Irmãos, pecado que nunca foi confessado gera maldição. E escute só uma coisa. Você está comigo? Dá um glória a Deus aí, irmãos. Irmãos, o pecado tem que ser tratado no nível que ele é conhecido. Se você, quando pecou, você defraudou alguém, não adianta você só pedir perdão para Deus. Você vai ter que pedir perdão para Deus e vai procurar as pessoas e restaurar o que você fez contra ela. Entende, não? Ah, não, já falei com Deus, está tudo certinho. Irmãos, nananina não. Percebe ou não? Pecado tem consequência, irmãos. Olha só, falta de perdão. Já falamos disso, não vou entrar aqui. Falta de perdão é imperdoável no reino dos céus. Mudou. Palavras e pragas proferidas por pais e autoridades. Seu pai rogou uma praga em você. Isso gera maldição? Até aí não. Mas se você ficar magoado, é uma porta para a maldição entrar. Entendeu ou não? Olha que coisa de louco. Então o que eu preciso fazer? Perdoar. Julgo desigual. Vocês sabem o que é julgo desigual? Crente que tem associação com não crente, seja casamento ou sociedade. A Bíblia diz que se traz maldição. Você sabe qual o problema de casar com não crente, irmãos? Você sabe qual que é? É o sogro. Porque um é filho de Deus, o outro é filho do cão. Piadinha, essa foi melhorzinha, né, amor? Essa foi, então. Outra coisa que traz maldição, qualquer espécie de envolvimento com espiritismo, feitiçaria e satanismo, simpatias, cartas, tarô, etc. Muda aí. Outra coisa que causa maldição, necromancia, oração ou devoção a mortos. Irmãos, morreu, acabou, é o que a Bíblia diz. Eu não devo orar nem falar com mortos. Tentativas de suicídio, homicídio, aborto. Irmãos, aborto, do ponto de vista da Bíblia, é um homicídio. Entendeu? Você sabia que a média de aborto na Rússia é de 5 por mulher? 5 por mulher! Você sabia que
tem milhares e milhares de casos no Brasil de pessoas que não contam. Eu não sei, irmão, se alguma mulher que está aqui passou por isso. E eu não quero trazer condenação, mas eu estou dizendo que se não foi tratado, isso é uma amarra na sua vida. Você está entendendo ou não? É disso que eu estou falando. Por último aí, furtos e roubos, perversão sexual, infidelidade, prostituição, homossexualidade e bestialidade. Ufa, fala assim, ufa. Eu quero citar uns textos da Bíblia, se você quiser anotar. Eu não vou ler os textos, porque se eu for ler os textos, eu não vou terminar antes das 9. Então, eu vou dar lição de casa. Essa pregação tem lição de casa, tá, irmãos? Ok? Tudo bem aí? Vocês estão comigo? Falta 5 minutos para eu terminar e falta 5 para as 9. Você pode respirar aí e se encher de ânimo? Sabe, você já fez corrida, já jogou futebol, já fez exercício físico, que você está quase morrendo, e alguém diz, só mais um pouquinho, gente, 5 minutos, aí você... E vai, tá? Vamos, 5 minutinhos, ok? Irmãos, Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e... Irmãos, Deus faz alguma coisa ruim? Quando você vai ler o texto da Bíblia, eu deixei anotado que eu não vou ler, mas só vou citar. No versículo 3, no versículo 10, no versículo 12, no versículo 18, no versículo 21, no versículo 25, no versículo 31. Você vai ler inteiro lá. Sabe o que diz lá? E viu Deus que era bom. E viu que era bom, viu que era bom, que era bom. Irmãos, Deus não fez nada em desordem. Tudo que Deus fez foi bom. Quer dizer que se tem alguma coisa fora de ordem, não é Deus, é um estado de desordem, é uma maldição na minha vida, está entendendo? Tudo que Deus faz é bom. Meu casamento não está bom, então tem alguma coisa errada, essa é a verdade. Minha vida financeira não está boa, então tem alguma coisa errada. Olha, não consigo dormir à noite, tem alguma coisa errada. Olha, tudo que eu começo eu não termino, tem alguma coisa errada. Olha, eu tenho uma doença que não tem diagnóstico, tem alguma coisa errada. Porque tudo que Deus fez é bom. Mas quando você vai para Gênesis capítulo 3, versículo 14 a 17, você vai ver Deus promulgando, proclamando, decretando maldições em relação ao pecado. Então, um estado de maldição é sempre fruto de uma desordem de pecado. Deus, quando chega lá, Deus dá 3 maldições. Deus olha primeiro para a serpente e fala assim, você é maldita, você vai rastejar sobre o seu ventre, você vai comer do pó da terra. Deus vai para a mulher e diz assim, olha só, vou multiplicar as dores do parto, você vai ter, e vai falando lá. Mas por quê? Por causa do pecado. E depois Deus chega em Adão, que era o administrador, o mordomo líder. O que Deus diz para Adão? Deus diz assim, Adão, maldita é a terra por tua causa. Fala assim, uau. Irmãos, deixa eu só brincar, tá? Não fica bravo comigo, não. Ai, pastor, minha casa está terrível, tal. Maldita é a sua casa por tua causa. Entende a lógica? Entende a lógica? Porque o estado de desordem é o fruto de algo que não está correto na palavra de Deus. Irmãos, a minha casa pode ser um pedaço do céu, um pedaço do inferno. Ai, pastor, eu quero ir para o céu. Amém, eu também quero, mas eu oro. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, céus na terra. Está entendendo, não? Então, a minha casa pode ser um pedaço do céu. Deuteronômio capítulo 26, na verdade o capítulo 27 e 28, no finalzinho do 26, depois 27 e 28, Moisés, ele dá uma ordem, porque Deus mandou, diz assim, disse Deus a Moisés. Daí você vai ver na história lá que tem um vale, e ele põe um grupo de filhos de Deus no Monte Gerezim, e um grupo dos filhos de Deus no Monte Ebal. E os do Monte Gerezim falam um monte de bênção. Bendito serás a tua amassadeira, bendito serás no campo, bendito serás não sei o quê, bendito não sei o quê, bendito, bendito, bendito. Só que tem uma condição. Se obedecerem à voz de Deus, serão benditos assim, 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 assim. Entendeu? Depois tem lá o texto. Mas se desobedecerem,
maldito será a sua amassadeira, maldito será no campo, maldito. Então o estado de bênção ou maldição é fruto do que eu decidi fazer. Gente, fala a verdade, isso não é forte? Meu Deus, fala assim, meu Deus. E os dois últimos textos, que é João 8, 31 a 47, que eu já li todos esses dias aqui várias vezes, e que fala de que Jesus chega para os que tinham crido nele e diz assim, olha, se você e conhecereis a verdade vos libertará. Ele fala, não sou escravo. Daí Jesus começa a dizer, todo mundo que comete pecado é escravo do... Então ele está preso, ele é preso, ele é escravo do pecado. E esse último texto aqui, que acabou daí, Lucas capítulo 13, versículo 10, nós vamos ler. Você pode abrir com a leitura desse texto. Nós vamos encerrar a reflexão dessa noite. Irmãos, hoje está mais assim um clima de aula, mas está gostoso, não está? Então, porque assim, eu estou sentindo assim um clima gostoso, assim, a palavra está fluindo bem, sabe? Porque, deixa eu dizer uma coisa para vocês, pregar a palavra não é um exercício só do pregador. O ambiente ajuda ou atrapalha, sabia disso? Quando as pessoas têm fome de Deus, irmãos, parece que a palavra assim, ela sai da gente assim, sabe? Né? Eu sinto assim hoje, que gostoso. Lucas capítulo 13, versículos 10 a 17. Posso ler? Diz assim, certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga, ou numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia... Presta atenção, irmãos, a mulher estava doente, mas a Bíblia está deixando claro que não era uma doença natural, era o quê? Um espírito, é uma maldição. Você percebe o que eu quero dizer aí ou não? Outra coisa que a Bíblia deixa clara, que havia quanto tempo? Então, irmãos, não está na Bíblia, mas a gente entende que algum fato aconteceu há 18 anos que aquele demônio entrou. Percebe ou não? E percebe também que ela não estava possessa, mas ela tinha uma doença causada por um demônio. Vocês estão entendendo comigo? Irmãos, isso é muito louco, assim, muito revelador, é muito forte. Isso quer dizer que você pode ser filho de Deus e ter alguma coisa na sua vida. E eu também, que se eu não me atentar para isso, pode ser uma flecha de Satanás. Irmãos, desculpa, não estou querendo desanimar ninguém, não quero trazer libertação, mas é o que o texto está dizendo para mim. Né? Havia 18 anos. Alguma coisa aconteceu há 18 anos atrás que causou uma perseguição na vida dessa mulher. Vamos seguir. Ela andava encurvada, de forma que não podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e disse, mulher, você está livre da sua... Então, o que ele fez? Impôs as mãos e imediatamente ela se... Irmãos, olha só. É engraçado que a gente vai ver. A libertação, ela passa por um processo de exposição. Eu preciso expor isso para que seja liberto, né? Vem para frente, vem para o meio, traz à luz essa questão. Versículo 14. Indignado Jesus, porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, há 6 dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias, e não no sábado. O Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de... Irmãos, vocês lembram no outro texto que a gente leu de João 8, que os fariseus dizem, nós somos filhos de Abraão? Daí Deus diz assim, não, vocês não são filhos de Abraão, não, vocês são filhos de Satanás. Agora, esse Jesus está dizendo que ela é filha de quem? Irmãos, era crente. Era filha de Deus. E tinha algo que prendia ela. É isso que o texto está dizendo.
Olha, então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem mantinha presa por 18 anos, não deveria, no dia de sábado, ser liberta daquilo que aprendia? Irmão, Jesus disse que ela era filha de Abraão, e mesmo assim, disse que ela estava presa por Satanás. Você explica isso para mim? É o que a Bíblia diz. Não, pastor, eu não preciso ser liberto, eu aceitei Jesus e pronto. Irmãos, não é isso que eu entendo quando eu estou lendo aqui. Eu entendo que eu posso ter Jesus, eu estou salvo. Não estamos falando de salvação, eu vou para o céu, mas eu posso estar preso por amarras de Satanás, está entendendo? Que não me deixa seguir. Eu não quero ser preso de Satanás, irmãos, eu quero ser livre. Você quer orar comigo sobre essa palavra? Quero chamar o Ministério do Louvor para a gente terminar cantando. E vamos orar por essa palavra. Eu quis muito assim no meu coração, irmãos, quando estava refletindo, trazer esse fechamento dessa ideia, para a semana que vem nós começarmos então, enfim, com o processo de libertação. Libertação vai passar por 10 etapas na Bíblia. A primeira é humilhação. Nós vamos aprender isso semana que vem. Eu disse semana passada que íamos começar essa semana, mas eu peço perdão. Eu, de alguma maneira, achei no meu espírito que a ideia precisava ficar mais clara. Precisava trazer uma ideia não picotada, né? Que a gente veio trazendo, mas uma ideia holística, né? A palavra holística quer dizer do todo, né? Uma cosmovisão, assim, nesse sentido. Você pode ficar em pé? Amor, vem aqui para orar, por favor. Convido você a fechar os seus olhos. Provavelmente aquele ali, mas tudo bem, deixa eu virar. Querido, feche seus olhos, por favor. Ministério do Louvor, pode começar, por favor. Fala com o Senhor, deixa essa palavra entrar no seu coração profundamente. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. O que eu mais quero é estar mais junto a ti. Amar a ti, os meus anseios. Minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ó Senhor, como eu dependo de ti, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abro o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abro o meu coração. Espírito Santo, nós queremos te agradecer muito, Pai, por trazer a Tua palavra nas nossas vidas.
Senhor, por muito tempo, ó Deus bendito, esse tema foi tratado de forma distorcida e ignorado, ó Deus bendito, por causa desses ensinos distorcidos, ó Pai. Mas nós te agradecemos que o Senhor está trazendo a revelação por meio da Tua palavra. Deus, nós não queremos ser filhos do Senhor amarrados, filhos do Senhor presos, ó Deus bendito, seja em toda a vida ou como em algumas áreas, ó Pai, mas queremos de forma livre gozar da vida que o Senhor tem para nós. Por isso, Deus, que o Senhor traga revelação ao Teu corpo, que o Senhor traga revelação aos Teus filhos, Senhor, ó Deus, que seja perceptível, ó Deus, as áreas, ó Deus bendito, que eles devem, ó Deus, trazer a luz, para que venha trazer cura, libertação em nome de Jesus, para que o Senhor venha operar nas nossas vidas, para que não venhamos a agir, ó Deus bendito, mais sob maldição, mas, ó Deus bendito, totalmente abençoados pelo Senhor, ó Deus, podendo andar, ó Deus bendito, de forma livre, sem acusações do inimigo, sem acusações de Satanás, mas viver, ó Deus bendito, de forma, ó Deus, a testemunhar o Teu nome, ó Deus bendito, não temer, mas somente, ó Deus, confiar no Senhor, na transformação que o Senhor faz, em nome de Jesus. Deus bendito, muito obrigado pelo Teu alerta, obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem chamado uma igreja para ser curada, santificada, uma igreja, ó Deus bendito, sem amarrações, sem, ó Deus bendito, nada que o inimigo possa ter em nossas vidas, mas o Senhor tem chamado uma igreja, ó Deus, para viver o Senhor de forma livre, que em nome de Jesus, ó Deus, se existe algo ainda que deve ser revelado, se existe algo que deve ser entendido, abre o nosso entendimento, traz revelação, mas não nos permita, ó Deus, permanecer, ó Deus bendito, amarrados, ou permanecer com áreas, ó Deus bendito, onde o Senhor não trouxe luz, em nome de Jesus. Colocamos as nossas vidas diante do Senhor e declaramos que estamos totalmente abertos para que o Senhor, ó Deus, manifeste a Tua libertação em nós, para a glória e honra do Teu santo e bendito nome. Confiamos no Senhor para isso, Senhor, porque só o Senhor pode fazer. Traz a Tua libertação. A Tua palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. E, ó Deus, é disso que nós queremos gozar. Não só, Deus bendito, nesse povo, não só nessa igreja, mas em todas as outras que professam Teu nome, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Abro meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como Tu bem queres. Abro meu coração para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como Tu bem queres. Abre o meu coração para me curar, me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como Tu bem queres. como Tu bem queres. Abro meu coração Mais uma vez, bem suave. para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como Tu bem queres. Abro meu coração. Irmãos, antes de... Fica com o olho fechado. Antes de nós encerrarmos, eu tive uma impressão no meu espírito quando a gente estava orando agora, de um aperto no peito, um aperto assim, uma coisa muito forte, como se fosse quase que uma pontada, alguém com um aperto assim. E se tiver alguém assim, eu creio que é o Espírito Santo que quer trazer luz e trazer cura.
Então quero pedir para você vir à frente, para a gente ministrar essa oração. Se você tem alguém assim que se sente isso, se tem, vem rapidamente, irmão. Já passamos do horário. Eu quero orar. Abra o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Karine, vem aqui, por favor. Cris, atende o irmão aqui, ora com ele, por favor. Ele vê com você o que você precisa, querido. Amor, vem aqui, por favor. Vem aqui, irmão, por favor. O caminho que devo seguir, podes me Um casal aqui, e vem aqui como tu bem queres. põe a mão sobre a irmã. Abra o meu coração. Igreja, estenda as mãos aqui. Se tiver mais alguém, querido, que queira vir, vem agora, antes da gente orar, tá bom? Glória a Deus. Karen, vem aqui orar com a Paula, por favor, querido. Pode me usar como tu para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abre o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abre o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abre o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abre o meu coração, abre o meu coração, abre o meu coração, abre o meu coração. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela ação do teu Espírito. Obrigado, Espírito Santo. Nós te amamos, nós te amamos. Obrigado, Senhor. Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo na vida, não só dos que estão na frente aqui, mas de todos. Por esse novo tempo, por esse entendimento, por esse processo de libertação em nossas vidas. Toda a honra e toda a glória ao Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Que cada atitude nossa honre o Teu nome, glorifique o Teu nome. Que recebemos do Senhor uma semana abençoada, no amor do Pai, na graça de Jesus e na comunhão do Espírito Santo.